Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento da função f de x igual a x elevado à quarta menos 2x ao quadrado. Determine seus pontos críticos e classifique-os. Muito bem. Vamos iniciar então pelos intervalos de crescimento e decrescimento. Acho que fica mais organizado. Bom, para determinar esses intervalos, eu preciso fazer o estudo do sinal da derivada da função. Então, o primeiro passo é, se eu preciso construir o gráfico da derivada, eu preciso primeiro da derivada, é claro, né? Então, vamos determinar. Então, a minha f de x, só copiando, né? É x elevado na quarta menos 2x ao quadrado. A minha derivada será derivada de x na quarta, 4x ao cubo. Derivada de menos 2x quadrado é menos 4x, certo? Bom, já vou igualar a zero para determinar os pontos críticos, mas eu também preciso para saber, né, as raízes para poder construir o gráfico que vai me dizer o intervalo de crescimento e decrescimento. Então, o próximo passo aqui é colocar 4x ao cubo menos 4x igualado a zero. Posso colocar aqui 4x em evidência e eu vou ter x ao quadrado menos 1. Bom, daqui eu sei que o x pode ser zero. E daqui eu tenho que resolver a equação x ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado é igual a 1, portanto x pode ser tanto mais ou menos 1, que satisfaz essa equação. Portanto, x igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1 são os pontos críticos da minha função. Tá? E, a partir disso, eu tenho que construir o gráfico dessa função. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar o seguinte aqui. Então, eu tenho aqui o gráfico da minha f' de x. Tá? Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho f de x. Certo? Eu tenho as raízes, que eu sei que são 0, aqui 1, e aqui menos 1, tá? E agora, como que é esse gráfico dessa função? O que acontece? Como que a gente pode determinar o comportamento desse gráfico, tá? É muito simples, tá? Basta você pegar qualquer valor entre esse intervalo aqui para fazer um teste, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui menos meio e eu vou pegar aqui meio e vou jogar no gráfico da minha derivada. Então, eu vou ter aqui, ó, f de 1 meio, f' de 1 meio, vai ser 4 vezes 1 meio ao cubo, menos 4 vezes 1 meio. Então, f' de 1 meio ficou 4 vezes, aqui vai dar 1 oitavo, né? E aqui vai ficar menos 2. Simplifico esse 4 com esse 8 e sobra 2 aqui embaixo. Então, f' de meio vai ser 1 meio menos 2. Eu nem preciso calcular quanto que dá isso aqui. Eu só sei que isso daqui é menor que zero, vai dar negativo. Porque eu estou devendo menos 2 e tenho meio para pagar, então vai continuar negativo. Então significa que a imagem, tá? Que a imagem desse ponto que estava aqui vai ser para baixo. Então eu sei que vai ter esse comportamento aqui. Entendido? E se você calcular de menos meio, você vai ver que vai dar algo positivo, algo acima do eixo x. Podemos só trocar o sinal aqui, ó, colocar aqui negativo, tá?
Vou apagar isso daqui também. Ó, vou colocar aqui e vou deixar negativo. Aqui, como é negativo, vai ficar positivo aqui, certo? Então vai ficar 4 vezes menos 1/8. Tá? E aqui ficou 2 positivo. Então aqui inverteu a situação, né? Aqui ficou 2 positivo e aqui ficou menos meio. Aqui ficou maior que zero, certo? Então significa que a imagem de menos meio foi positiva, então está aqui em cima. Então o gráfico tem esse comportamento. Entendido? E a partir daqui nós conseguimos então verificar o intervalo de crescimento e decrescimento da função, tá? Então ela é positiva, tá? Para valores maiores que 1, ela é negativa para valores menores que 1, ela é positiva entre menos 1 e 0, e ela é negativa entre 0 e 1, tá bom? Então já podemos responder a primeira pergunta. Então, que intervalo ela cresce? Ela cresce quando a derivada é positiva. A derivada é positiva entre menos 1 e 0 e maior que 1. Então, a gente pode colocar assim. Cresce em x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 1, menor que 0 ou x maior que 1. Decresce para todo x real, onde x é menor que menos 1 ou se x estiver no intervalo de 0 a 1. Tá bom? Então aqui está o estudo do crescimento e decrescimento do intervalo, tá bom? E agora a gente tem que verificar se esses pontos críticos aqui são pontos de máximo ou ponto de mínimo. Para isso eu preciso da derivada segunda. Então eu vou pegar essa minha primeira derivada e determinar a derivada segunda. Então vou ter f duas linhas de x igual derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado. Derivada de menos 4x, menos 4. E agora eu vou calcular a imagem desses pontos críticos na derivada segunda. Então, f duas linhas de 0 vai dar 12 vezes 0 ao quadrado menos 4. Isso vai ser 0 menos 4, que é igual a menos 4, e é menor que 0. Se é menor que 0, é ponto de máximo. Tá? Então, 0 é ponto de máximo. F, duas linhas. Perdão, botei 3 linhas aqui. De 1 agora, né? Calcular 1 primeiro. Então, vai ter 12 vezes 1 ao quadrado menos 4. Vamos ter ali 12 menos 4. Isso vai ser igual a 8, e é maior que 0. Então, é ponto de mínimo. E para finalizar, de menos 1, né? Vamos ter 12 que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 4. Continua sendo 12 positivo, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1, vezes 12 dá 12. Menos 4 dá 8, que também é maior que 0, e, portanto, é ponto de mínimo. Bom, então com isso finalizamos, né? Ponto de máximo para x 0, ponto de mínimo para x igual a 1 e mínimo também para x igual a menos 1. Então aqui está o intervalo de crescimento e decrescimento e os pontos críticos com as suas respectivas classificações. Com isso finalizamos o exercício.